Olá, meus amigos. Estamos dando início agora à parte de eletrodinâmica. Vamos começar com o assunto de corrente elétrica, para depois introduzirmos os circuitos elétricos, né, todos os elementos do circuito, para poder entender a associação de resistores, que na verdade esse assunto é clássico de todos os concursos, né, sendo eles vestibulares civis ou militares. Bom, então a eletricidade ela se divide em eletrostática e eletrodinâmica. A parte da eletrostática, no caso, ela vai estudar as cargas em equilíbrio, e a eletrodinâmica, a carga em movimento. Sabemos que a eletricidade tem muita importância em nossas vidas, porque praticamente tudo que nós vamos fazer hoje vai ser necessário a eletricidade, correto? Bom, então o que vem a ser a corrente elétrica? A corrente elétrica, a definição, é o movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor. Ela pode ocorrer nos condutores sólidos, como os metais, em gases e líquidos ionizados. Quando eu digo líquidos ionizados, é porque vamos colocar, por exemplo, a água. A água pura, só H2O, ela não conduz corrente elétrica. Ela só conduz corrente elétrica quando tem íons dissolvido nela, tá bom? Na verdade, não seria dissolvido, seriam substâncias ionizadas, como, por exemplo, quando você está suado, parece que o choque fica mais forte. Por que isso acontece? É porque quando você está suado, essa água acabou dissolvendo, né, ionizando esses sais minerais. Por exemplo, cloreto de sódio, NaCl, que está na tua pele. Quebra essa molécula, dissocia ela em Na positivo e Cl negativo. Então, na verdade, a água ionizada, né, com cargas elétricas, promove a facilidade de elétrons no seu movimento. Isso é a corrente elétrica. Então, beleza. Importante lembrar que o elétron que se movimenta, desprendendo-se da camada de valência, da eletrosfera, correto? E para a camada, para a próxima camada e assim sucessivamente. Então, antes disso, olha só o slidezinho que eu coloquei para vocês, do modelo atômico, né? E aquelas camadas, K, L, M, N, O, P, Q, enfim, a movimentação dos elétrons na camada de valência justamente através dessas camadas aí, tá bom? Beleza, só um exemplozinho lá do primeiro ano que vocês ainda lembram. Bom, criando uma corrente elétrica. Para você criar uma corrente elétrica, primeiro, o que você vai ter que fazer? Os elétrons num determinado condutor, eles estão desorientados. Então, a corrente elétrica seria o movimento ordenado desses elétrons. Para você criar uma corrente elétrica, primeiro, tem que ter a criação de um campo elétrico no condutor, e com esse campo elétrico teremos diferentes níveis de energia potencial. Tá, tudo bem. Esses diferentes níveis de energia potencial provocarão algo que é conhecido como DDP, diferença de potencial. Então, veja bem. Aqui, por exemplo, eu peguei um determinado condutor e liguei nas extremidades de uma pilha. Eu tinha de um lado positivo e outro lado negativo. Fiz exatamente uma orientação para os elétrons. Agora eu tenho um movimento ordenado. Essa DDP, essa diferença de potencial, significa que eu tenho um potencial de um lado e um potencial do outro, que são diferentes, que daí promove uma diferença de potencial. Esse polo maior aqui, ó, seria o polo positivo. E esse polo menor aqui seria o polo negativo da pilha. Muito bem. Polo positivo e polo negativo utiliza-se muito em circuitos de corrente contínua. Em corrente alternada, nós utilizamos mais fase e neutro. Tá? Só uma observação. O polo positivo possui um potencial maior, enquanto que o negativo possui um menor. Isso daí é lógico. O sentido dos elétrons será do sentido sempre do maior potencial, ou seja, do polo positivo. A pilha tem a função de fonte de energia elétrica e também de manter a diferença de potencial, a DDP, mantendo assim o movimento dos elétrons. Então, sem uma diferença de potencial, sem uma DDP, não há a formação de corrente elétrica. Tá? O sentido da corrente elétrica. Nós temos dois sentidos, o sentido real e o sentido convencional. Preste atenção. O sentido real da corrente elétrica será o mesmo sentido do movimento das cargas elétricas negativas, que são os elétrons, e, portanto, contrário ao movimento das cargas positivas, que são os prótons.
Outra, com o avanço tecnológico, definiu-se por convenção o sentido convencional, sendo o sentido contrário ao movimento dos elétrons. Resumindo, quando eu tenho do sentido negativo, aqui do polo negativo, para o positivo, eu tenho o sentido real. O sentido convencional é do positivo, é do polo positivo para o polo negativo, entendeu? Então nós temos o sentido convencional sendo do positivo, ó, para o negativo, esse daqui seria o sentido convencional, e o sentido real do negativo para o positivo, tá bom? Positivo para o negativo convencional e o contrário, o sentido real. Utilizamos no vestibular, na maioria das questões, o sentido convencional da corrente elétrica. Lá na engenharia, você utilizamos a prática real dele mesmo. Mais uma. A intensidade de corrente elétrica. Considere uma seção, que na verdade é como se fosse uma área, no nosso fio condutor, onde podemos contar a quantidade de elétrons que passa por ela. Bom, aí, tá vendo? Aqui nós temos uma seção, né, de área, uma área transversal, digamos assim. Aí, cada elétron que possui uma quantidade de carga conhecida como E, que é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, essa é a carga do elétron, em módulo, né? A carga elementar, na verdade, o valor é o mesmo para o próton e para o elétron. O que difere é o sinal, que o sinal é negativo para o elétron e positivo para um próton, tá bom? Então, beleza. Olha só, para calcular a carga elétrica, vocês viram isso em eletrostática. Essa carga Q, basta você multiplicar o número de elétrons que esse condutor passa num determinado período, né? E aí você tem a corrente elétrica, mas só para calcular a carga seria essa quantidade de elétrons multiplicado pela carga elementar, que é a carga do elétron. Então você viu lá na eletrostática que a carga é o produto do número de elétrons que passa, número de cargas de uma forma geral, né, vezes a carga elementar. Se eu tenho elétrons a mais, a carga vai ser negativa, e se eu tenho elétrons faltando, eu tenho prótons a mais, a carga será positiva. No caso de uma corrente elétrica, como eu tenho um movimento 2 elétrons, aqui você vai ser relacionado à quantidade de elétrons que estão passando num determinado condutor. A carga elétrica no sistema internacional, que é o SI, tem como medida o Coulomb, em homenagem a Charles Augustin Coulomb, o mesmo da força elétrica, certo? Tá aqui no cantinho, ó, Coulomb, esse C aqui, tá bom? Então a primeira formulazinha que nós temos não é da eletrodinâmica, é da eletrostática. É como se calcula a carga num determinado corpo, num determinado condutor. É o número de elétrons que ele tem a mais vezes a carga fundamental, que é esse valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Reparem que aqui, ó, é a quantidade de elétrons que passa nessa região, nessa seção de reta transversal. Tá, Kai, mas como se calcula a corrente elétrica? A corrente elétrica, I de intensidade de corrente, ou intensidade média de corrente, também pode ser definida assim, será maior quanto mais elétrons passarem pela seção. Então, na verdade, a corrente elétrica é a razão da carga com o tempo. Então, nós temos I é igual a Q, ou delta Q, né, como variação da carga, alguns livros colocam assim também. Então, carga em função do tempo, eu não estou falando elétrons sobre o tempo, eu estou falando cargas, quantidade de cargas, que é o número de elétrons que tem, vezes aquele N vezes E, não é? Ó, lembrando que Q estava no slide anterior, é igual a N, que é o número de elétrons que ele tem a mais, passando, né, no caso da corrente elétrica, vezes a carga fundamental E, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Sobre o tempo. Esse Coulomb por segundo, né? Porque carga é dada em Coulomb. E o tempo no sistema internacional é dado em segundos. Coulomb por segundo recebe um nome especial que é o ampere. Está aqui embaixo, ó. Ampere. Então esse ampere, em homenagem a Marie Ampère, ele significa a unidade de corrente elétrica, de intensidade de corrente no sistema internacional. Beleza.
Vamos a um exemplo. Esse é o clássico. Um fio metálico a uma corrente de elétrons, de modo que, no intervalo de tempo de 2 segundos, passam 5 vezes 10 a 18 elétrons por seção reta do fio. Quer dizer, a quantidade de elétrons que está passando. E deu tempo também, são 2 segundos. Sabendo que a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19, na letra A ele quer saber a quantidade de carga que atravessa a seção no intervalo de tempo dado. E na letra B ele quer saber a corrente elétrica, o I, no intervalo de tempo. Olha só, carga você pode calcular da seguinte maneira. Você pode calcular pela fórmula da carga, N vezes E, ou então, se ele desse a corrente, eu poderia fazer que I é igual a Q sobre ΔT e calculava o Q. Qual foram os dados aí? Ele deu o tempo, 2 segundos, o número de elétrons, 5 vezes 10 a 18, e a carga fundamental. Então você tem essas duas fórmulas aí. Qual que eu uso? Ele quer a carga. Então eu posso utilizar a primeira. Por quê? Porque ele deu o número de elétrons e deu a carga do fundamental, que é a carga do elétron. Então 5 vezes 1,6 dá 8. E essas potências, aqui, coloquei o lembrete aí embaixo, ó, multiplicação de potência na mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então ficou 10 a 18 com 10 a menos 19, dá 10 a menos 1. Qual seria a resposta então? 8 vezes 10 a menos 1 coulomb, que é a mesma coisa que 0,8. Tá? Qualquer um dos resultados estão corretos. Na letra B, ele pede a corrente. Qual que eu uso? A segunda. É só pegar o 0,8, que é a carga que eu calculei na primeira, e dividir pelo tempo, que são 2 segundos. Chupetinha, tranquila essa daí. 0,8 por 2 dá 0,4 amperes. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tipos de corrente. Nós temos dois tipos, a corrente contínua e a corrente alternada. Pelo gráfico já dá para você ver que é contínuo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vai embora, o mesmo valor, ela é contínua. Mas ela pode estar em cima ou então ela pode também estar aqui por baixo, no eixo negativo. Então não altera seu sentido, ou seja, é sempre positiva ou sempre negativa. Se seu gráfico for dado por um segmento de reta constante, ou seja, não variável, é comumente encontrado em pilhas e bateria. Lembra quando eu falei que é muito comum você chamar em pilhas e bateria corrente contínua e alternada? Corrente contínua no positivo e negativo, e na corrente alternada você chama de fase neutro, tá? Porque hora é positiva, hora é negativa. Olha lá, a alternada. Depende da forma que é gerada a corrente. Esta é invertida periodicamente, ou seja, hora é positiva, hora é negativa. Faz um movimento de vai e vem, que na verdade significa oscilatório. Olha lá, hora ela é positiva, hora ela é negativa, e assim vai, tá bom? Esse tipo de corrente é utilizado nas nossas tomadas, é o que chega da Light pra gente, tá bom? Propriedade do gráfico, corrente em função do tempo. Olha a observação aí da figura geométrica. I em função de t. Essa área do gráfico multiplica a corrente com o tempo. O que isso vai dar? Para saber se a área tem algum significado, basta multiplicar um lado com o outro. Nesse caso aí, multiplicando a corrente com o tempo, eu tenho a área. E a área significa, nesse caso, a carga. Olha lá, tá vendo? Qual é o macete, Caio, que você disse mesmo? Multiplica os dois eixos. No caso aqui, eu peguei I e multipliquei por T. O que significa I vezes T? Carga. Então, nesse caso, nesse gráfico, a área é numericamente igual à carga. Pô, beleza, gostei dessa propriedade, né? Isso serve para qualquer gráfico? Sim. Se você pegar e multiplicar um eixo com o outro, o significado físico dessa multiplicação, desse produto, é a área do gráfico. É numericamente igual a essa área, tá bom? Por exemplo, se for massa de um lado, no eixo Y, né? E no eixo X, aceleração. O que é massa vezes aceleração? É força. Então, a área desse gráfico indica a força. Beleza, Caio. Vamos a um exemplo. Na figura abaixo, temos o gráfico da corrente em função do tempo. Calcule a carga total que passa pela seção reta do fio entre os instantes 0 e 10 segundos. Olha só. De 0 até 5 segundos, a corrente se manteve constante em 4 amperes. Porém,
quando chega no intervalo de tempo de 5 segundos até 10 segundos, quer dizer, mais 5 segundos, ela vai diminuindo até zerar. Então ela não passa a ser constante. Como que eu calculo isso? Pela área. Mas por que, Caio? Se ele quer a carga, eu não poderia fazer que carga é corrente vezes o tempo? Sim, mas qual o tempo que você vai usar? 10. Beleza. E qual corrente você vai usar? E é mesmo. 4? Não, se você usasse 4, você não poderia usar o tempo 10. Porque aqui é uma variação de corrente. Então tem que fazer pela área. Você tem que fazer pela área. Por quê? Porque no gráfico I vezes T, a área é igual, numericamente igual, à quantidade de carga. Olha lá. Você identifica a figura, no segundo passo, é um trapézio. Base maior mais base menor sobre 2, vezes a altura. A base maior dá quanto? 10. A menor dá 5. A altura dá 4. Jogando na fórmula, nós temos 10 mais 5 sobre 2 vezes 4. 15 vezes 4 sobre 2, que é a mesma coisa que 60 por 2, que dá 30 coulombs. Então, nesse gráfico aí, a carga elétrica que passa é exatamente 30 coulombs. Se você reparar, se você pegar 30 e dividir por 10, que é o tempo total, isso dá 3. E não essa corrente aqui de 4. Entendeu? Então, na verdade, a carga aqui, a carga de 30 coulombs, se você fizesse com essa corrente de 4, daria maior, né? Daria 40 coulombs. Entendeu? Porque houve uma variação de corrente. Por isso que eu calculei pela área. Voltando aqui, antes disso. Caio, se fosse uma reta constante ali, eu precisava calcular pela área, por exemplo, se eu não tivesse esse segundo intervalo de tempo aqui, aí até 5 segundos, por exemplo, aí você pegava 4 vezes 5, não tem problema nenhum. Que é, na verdade, uma área, né? Você está fazendo base vezes altura, já que é um retângulo. Sacou? Efeitos da corrente. Importante isso daí como questões teóricas. O primeiro efeito, e é o mais nocivo, né? É o efeito fisiológico, é o famoso choque. Então vamos lá, o que é o efeito fisiológico? Corresponde à passagem de corrente elétrica por organismos vivos. A corrente elétrica age diretamente no sistema nervoso, provocando contrações musculares. O pior caso de choque é aquele que se origina quando uma corrente elétrica entra pela mão de uma pessoa e sai pela outra. Tem grande chance de afetar o coração e a respiração. E é mesmo, né? Se você pega de um lado e a corrente tem que sair do seu corpo, já que seu corpo tem bastante sais minerais, né? Ele é condutor, então ele passa e olha o caminho, passa pelo coração. Como o coração é um músculo, ele pode sofrer uma grande contração, tá? E depois dessa corrente elétrica cessar, por inércia ele volta com tanta força, né? Devido à primeira lei de Newton, né? Por inércia, que você pode ter uma taquicardia e possivelmente uma parada cardíaca, tá? Na verdade, rola uma parada cardiorrespiratória. Por isso que ele afeta o coração e a respiração. Aqui embaixo, galera, eu coloquei essas informações, mas elas não são precisas, não. É só para você ter uma noção, porque isso aí depende do fisiológico, né? É um efeito fisiológico, o nome já está dizendo. Quem me garante que o cara, às vezes, toma um choque de mais de 3 amperes, né? E não acontece nada com ele, né? Ele só toma aquele tremelique, dá uma desmaiada, mas volta, tranquilo. Então, 1 miliamperes dá uma sensação de cócegas, formigamento, isso aí tudo bem. 10 miliamperes já você perde o controle dos músculos, já fica agarrado, né? Ocorre uma contração muscular. De 10 miliamperes a 3 miliamperes, aí já fica perigoso, pode causar até morte. Acima de 3, aí a probabilidade de morte é muito maior, tá bom? Outro efeito da corrente é o efeito térmico. O que vem a ser o efeito térmico? Ele também é conhecido como o efeito Joule, é causado pelo choque dos elétrons livres contra os átomos dos condutores. Ao receberem energia, os átomos vibram mais intensamente. Nos condutores se processa a transformação de energia elétrica em energia térmica. Vamos lá, resumindo. Os elétrons vêm, passam por dentro do condutor, só que dentro do condutor tem o quê? Tem átomos. E esses choques vão provocando um aquecimento, uma agitação. O nome disso é efeito Joule. O que é o efeito Joule? É o efeito térmico da corrente. É a transformação de energia elétrica em energia térmica. Reparem que eu coloquei esses 5 dispositivos aqui que utilizam principalmente o efeito Joule para funcionamento. O secador de cabelos, o chuveiro elétrico,
o ferro de passar, a torradeira, eu não sei o nome disso, poderia ser um aparelho de chapinha, né? É uma chapinha, então. Então, o que acontece? Ocorre um aquecimento através de quê? Da energia elétrica. Da onde que vem esse calor? Da energia elétrica. O efeito Joule. Efeito Joule, gravem isso, é um efeito da corrente. De novo, efeito Joule é um efeito da corrente. Por que você está frisando isso, Caio? É porque lá na frente, quando nós começarmos a ver resistores, o resistor é o dispositivo onde ocorre o efeito Joule. Ué, então não é ele que faz? Não. Quem faz é a corrente. Onde ocorre? No resistor. Pega isso, grava isso, tá? Lembra do Caio. Grava isso, por favor. Mais um. Um outro efeito é o efeito luminoso. É um efeito elétrico em nível molecular. Em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito ou metal faz com que ele emita luz. As lâmpadas fluorescentes, incandescentes, os anúncios luminosos, né, como aqui a figura escrito bar, são algumas aplicações desse efeito. Há uma transformação direta de energia elétrica em energia luminosa. Por exemplo, aqui nessa lâmpada aqui, uma lâmpada incandescente, a energia elétrica passa por aqui, né, a corrente elétrica passa, ela acaba aquecendo esse filamento, o filamento ioniza o gás que está aqui, o gás, quando recebe energia, esse elétron do gás, ele salta para uma órbita mais externa, e quando ele retorna à órbita mais interna, ele libera essa energia na forma de fóton. O que é fóton? Luz e calor. Por isso que as lâmpadas, além de iluminar, elas também se aquecem, tá? Esse é o efeito luminoso da corrente. A energia elétrica se transformando em energia luminosa. Mais um. Um outro efeito é o efeito térmico. Isso daí magnético. Térmico nós acabamos de ver. Térmico foi fisiológico, térmico, luminoso e agora magnético. O efeito magnético, senhores, o que acontece com ele? É provocado quando uma energia elétrica, tá? Na verdade, uma corrente elétrica atravessa um determinado condutor e no envoltório dele aparece um campo magnético. Esse efeito mais importante da corrente, constituindo a base do funcionamento dos motores, transformadores, relés e outros. Onde nós vamos ver isso com grande clareza e grande aplicabilidade lá em eletromagnetismo, tá bom? Então, o eletromagnetismo seria o magnetismo em função da carga elétrica, da corrente elétrica. Muito interessante isso. É o efeito magnético da corrente. Mais um efeito, tá bom? O que está falando aí, mas o que significa condutores? Condutores, o ato de uma substância ser condutora, o que significa? São materiais, são meios materiais, melhor dizendo, nos quais há facilidade de movimento de cargas. Em alguns tipos de átomos, especialmente os que compõem os metais, ferro, ouro, platina, cobre, prata e outros, né? O ouro é um grande metal em termos de condução térmica e elétrica. A última órbita eletrônica perde um elétron com grande facilidade. Por isso, seus elétrons recebem o nome de elétrons livres. Então, se eu tenho elétrons livres, é mais fácil para ter uma condução, tá bom? Isolante, aí já é o contrário de condutor. São os meios materiais nos quais não há facilidade de movimento de cargas elétricas. Nessas substâncias, seus átomos têm grande dificuldade de ceder ou receber os elétrons livres das últimas camadas eletrônicas. São substâncias como o vidro, a cerâmica, o plástico, a borracha, são isolantes, quer dizer, tem maior resistência, não há uma facilidade para poder a corrente elétrica passar por ali. Reparem que um fio desse tradicional da nossa casa, no interior dele nós temos a substância condutora, né? No caso do fio seria um fio de cobre, tá? Alguns elementos, alguns cabos, por exemplo, tem um cabo que eu uso para tocar guitarra, que ele foi caro. Por que tão caro? Tem um som tão bom, mas por que isso? Depois eu descobri. É porque dentro do fio, além de cobre, tem um pouco de ouro. Então fica melhor condução. Ah, beleza. Então aqui nós temos um material condutor, né? E por fora nós temos um material isolante, que geralmente é o plástico. Então aqui não passa energia elétrica, aqui passa com grande facilidade a corrente elétrica. Certo? Então vamos pegar um outro assunto aqui, que seria o que significa um circuito elétrico. O circuito elétrico
é um conjunto de aparelhos interligados eletricamente de forma apropriada. Então, à medida que você liga uma lâmpada, e na lâmpada você liga uma TV também na tomada, no mesmo circuito você liga, sei lá, uma TV, um aparelho de som, um Blu-ray, né, ou então um DVD, que é um pouco mais antigo, tudo isso está formando um circuito elétrico. É constituído de pelo menos um gerador elétrico, que é o aparelho que vai fornecer a energia, é o que provoca a diferença de potencial para poder existir a corrente elétrica. Um receptor, como o nome já está dizendo, o que recebe a energia, e por condutores elétricos, que interligam os aparelhos. Condutor elétrico seriam os fios. Então, fio, pilha e lâmpada, tudo junto. Receptor, que é a lâmpada, gerador, que é a pilha, e os fios, os condutores, formam um circuito elétrico. Olha só. O circuito elétrico mais simples pode ser substituído, por isso que eu falei, um interruptor, uma bateria e uma lâmpada. Olha lá, tá vendo? Aqui nós temos o polo positivo, então teoricamente, ó, a corrente ia sair por aqui. Por que eu falei teoricamente? Porque é o sentido convencional. O sentido real você sabe que sai por aqui. E esse interruptor, como o nome já está dizendo, ele interrompe. Então, se eu apertar aqui, eu abro o circuito. Ah, um detalhe. Para a lâmpada acender, para existir corrente no sistema, tem que ter um caminho de ida e volta. Então, a corrente tem que passar pela lâmpada, mas tem que voltar. Se eu abrir o circuito aqui, tem aluno que pensa assim, ah, Caio, se eu abrir o circuito, continua com a lâmpada acesa, sabe por quê? Porque a corrente passa por aqui. Não, ela não passa por aqui, nem tem corrente. Só vai ter corrente quando chegar na pilha os dois potenciais. Desse lado aqui, ó, o potencial positivo, né, chegou na lâmpada, e desse lado aqui, ó, o potencial negativo, formando uma diferença de potencial. Tanto que se você encostar nesses dois parafusinhos aqui, você toma um choque bonito, que é você pega a mesma diferença de potencial dessa bateria aqui, dessa pilha, tá bom? Então esse daí seria um circuito simples, tá? Mais tarde nós vamos ver que isso aqui é uma fonte de tensão, um V de voltagem, isso daqui é um interruptor, tá? Isso daqui é uma resistência. E através disso vai passar uma corrente, um I. E nós vamos ver no nosso próximo assunto que V é igual a R vezes I. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tá? Então esse circuito aí seria muito interessante você entender agora, para depois entender a primeira lei de Ohm, que é essa que eu coloquei aqui. Tá? Fica tranquilo. O gerador é o aparelho capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Sua principal função é fornecer energia para que as cargas atravessam. Para as cargas que o atravessam, desculpa. Pessoal, uma pilha, uma bateria, uma tomada, tudo isso são exemplos de geradores. Só que o cara não vai desenhar uma pilhazinha como um circuito. Será que num vestibular vem dessa uma figura nesse estilo? Raramente, né? Eles colocam mais uma simbologia técnica, já para você ir aprendendo o que você vai estudar a nível superior. Nesse caso, o gerador, né, uma pilha, uma bateria, uma lâmpada não, desculpa, eu falei besteira, uma pilha, uma bateria ou então uma tomada, é representado dessa maneira aqui, ó, tá vendo? O lado maior é sempre o positivo, tá vendo que daqui que está saindo a corrente, e o lado menor é o negativo. Então isso aqui seria uma fonte de tensão. Esse gerador ele pode ser químico, que são os principais, né? Por exemplo, ó, baterias. Aqui eu botei uma bateria de um carro, aqui eu coloquei baterias de celular, aqui eu já coloquei aquelas baterias recarregáveis, né? Aquelas pilhazinhas. Tudo isso daí são exemplos de geradores químicos, que transformam a energia química em energia elétrica. Eles podem ser também do tipo de geradores mecânicos, como por exemplo, ó, esse gerador aqui de energia elétrica através da energia eólica, né? Energia eólica é a energia dos ventos, que movimentam as hélices. A energia do movimento é chamada de energia cinética. O receptor é o aparelho responsável por transformar a energia elétrica em outros tipos de energia, não sendo exclusivamente a térmica, porque quem transforma a energia elétrica em energia térmica é o resistor. Caio, o que é um receptor então? Qualquer coisa que está ligado na tomada. Como por exemplo, ó, uma bateria, uma bomba, né? Isso aqui é uma bomba, um motor, né? Isso aqui pode ser uma bomba de água, um motor que fica girando aqui, um ventilador, um liquidificador. Tudo isso daí pode ser encarado como um receptor elétrico.
E o resistor, que tem essa simbologia. Ah, isso aqui é muito importante, galera. Vocês vão ver isso daqui, ó, até o vestibular. Ou melhor, até a faculdade. Quem fizer engenharia ou então áreas de exatas, biomédicas também, até o mestrado, doutorado, resto da vida. Resistor é um elemento responsável por consumir energia elétrica e convertê-la em calor, ou seja, energia térmica. O nome desse efeito é efeito Joule. Lembra que eu falei? O efeito Joule é um efeito da corrente. Mas quem que provoca ele? Onde é provocado, na verdade? Quem é responsável por consumir essa energia? É o resistor. O resistor tem essa simbologia aqui ou essa daqui. Essa daqui é a mais comum em vestibulares, tá bom? Esses dentinhos. Quer dizer resistor. Olha lá. O que eu coloquei aqui? São aparelhos que trabalham o efeito Joule. Todos eles trabalham no aquecimento, o efeito térmico da corrente. Lá em efeito térmico eu coloquei esse mesmo slide, certo? Dispositivos de manobra. O que eu quero dizer com isso? Responsáveis por ligar ou desligar, né? Acionar ou desligar o funcionamento de um circuito. É o famoso interruptor. Ele pode ser representado dessa maneira. Geralmente eles colocam como um Szinho aqui, ó. Tá? É uma chave, né, de circuito. Se você apertar, a corrente elétrica passa. Se tiver aberto, não passa a corrente elétrica. Olha aqui, ó, um interruptor. Esse é um interruptor aqui tradicional que nós temos em casa, certo? Mas esses aqui são alguns interruptores também. São chamados de chaves, tá bom? As chaves seletoras, né? As chaves liga e desliga de um circuito. Dispositivos de segurança, responsáveis pela interrupção da passagem de corrente elétrica, quando uma grande intensidade elétrica maior que a suportável do aparelho é atravessada. Então a simbologia é essa daqui. O que são os dispositivos de segurança? Nós temos dois principais. São os fusíveis e os disjuntores. Olha aqui, ó. Isso aí são exemplos de fusíveis. Ó, continua sendo fusível. E esses dois pretinhos aí são os disjuntores. Qual a diferença de um para o outro? Primeiro, a semelhança é que ambos são elementos de proteção no circuito. Porém, se um circuito tiver um fusível e o fusível queimar, porque a corrente excedeu o limite, você vai ter que tirar o fusível e trocar por um novo. O disjuntor ele vai desarmar. Então você vai lá e arma novamente. Só que aí antes de desarmar, antes de armá-lo novamente, dá uma olhada no circuito para ver se aconteceu alguma besteira aqui, que se desarmou. Será que você não está muito tempo no banho? Né? Aqueceu muito o sistema? Pode ser isso. Dispositivos de controle. Quer dizer que vão medir ou identificar a corrente elétrica ou a diferença de potencial entre dois pontos. Macete. Amperímetro. Ampere. Lembra corrente. Então, se tiver um amperímetro no sistema, ele está medindo a corrente. Caio, e se tiver um voltímetro? Volt. Lembra voltagem. Diferença de potencial. Tensão. Então, ele vai medir a voltagem entre dois pontos. Por exemplo, se eu colocar nos polos da pilha um voltímetro, vai dar mais ou menos 1,5 volts. Se eu colocar na tomada um voltímetro, pode dar 127, 220. Se for uma fritadeira do McDonald's, vai dar 380. Se for em relação ao poste, aqueles fios que vão chegando, vai dar 13.800. Enfim, isso é a tensão, isso é a voltagem, é a diferença de potencial, tá? DDP, que é a diferença de potencial, voltagem, tensão, tudo isso é a mesma coisa. Pode ser representado por V ou então também pode ser representado por U. Aí fica a critério de vocês. Tem fórmulas que eu coloco com V, tem fórmulas que eu coloco com U. Por exemplo, a primeira lei de Ohm, V é igual a R vezes I, ou U é igual a R vezes I. Eu gosto de trabalhar com V porque tem um macete para gravar, quem vê ri. Quem vê, ri. Dessa maneira. Mas vamos chegar lá. Mais um, galera. Ah, não. Olha que bonito. Isso daí são os multímetros. O que é isso? São os dispositivos que eu coloquei anteriormente. Por exemplo, aqui, ó, você pode medir a tensão. Tá vendo um Vzinho aqui, ó? Aqui você mede. Se você botar a chave para cá, você mede a tensão. Se botar a chave para cá, ó, você mede a amperagem, a corrente elétrica. Se você botar a chave aqui, ó,
né, a seleção aqui, essa chave seletora, você vai medir a resistência e assim vai, tá bom? Eu tenho um desse aqui, ó. Depois, numa aula prática, nós vamos trabalhar com ele, tá? Tranquilo? Então, o que nós fizemos hoje? Trabalhamos com o conceito de corrente elétrica, colocamos os principais elementos de um circuito, certo? E nas próximas aulas vamos trabalhar com a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, a potência elétrica, a energia elétrica e a associação de resistores. Então prestem bastante atenção, essa aula é primordial para o conhecimento dos nossos... acaba sendo assim primordial, requisito para os próximos assuntos. O conhecimento de eletrodinâmica, ele é vasto e cai muito em vestibular, tá bom? Está em terceiro lugar no Enem, por exemplo. Primeiro lugar, mecânica, o segundo lugar, ondulatória com ótica, e terceiro lugar vem a parte de eletricidade, tá bom? Espero que estejam tudo bem aí. Um grande beijo, obrigado, até o nosso próximo encontro. Valeu!